E aí família, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vou mostrar para vocês como é que funciona o processo de edição da pose do sapinho. Como você deve saber, é feita uma fusão de duas imagens, né? Que são feitas na hora do ensaio, uma segurando a cabecinha do bebê e outra segurando o corpinho. Ela é uma pose bem complexa, exige bastante cuidado do fotógrafo, porque ela tem que ser feita de uma maneira bem segura para não ter nenhum risco para o bebê, né? Então, ela é sempre feita com auxiliar, de preferência, né? Caso você tenha uma pessoa para ajudar você, fica mais fácil de fazer. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona o processo de edição dessa foto, certo? Então vamos lá. Como eu falei, sempre 2 cliques, sempre 2 imagens, para ser feita a fusão depois na edição. Uma foto segurando a cabecinha do bebê, como nessa imagem aqui que a Marina está segurando a cabeça do Noah, para garantir toda a segurança e nunca deixar o bebê sozinho de jeito nenhum nessa pose, tá? E a outra imagem segurando o corpinho do bebê. Então podem ver que tem 2 imagens. Na hora do ensaio eu tentei mexer o menos possível para ficar bem alinhadinho na hora de editar. Mas como é normal mexer um pouquinho, o bebê também sempre se mexer, dependendo do sono dele, sempre acaba ficando um pouquinho torto na hora do clique, nunca fica perfeito, tá? Mas não tem problema nenhum, no resultado final não interfere, como vou mostrar para vocês agora na edição, certo? Então eu começo duplicando a camada, venho nessa imagem que tem aqui a mão está em cima, duplico ela e mando ela lá para outra imagem, lá para outra foto, que a Marina está segurando o corpinho do bebê. Então agora eu tenho as 2 imagens na mesma área de trabalho e eu vou estar trabalhando agora as 2 juntas, certo? Como vocês podem ver, a foto que a mão está em cima na cabecinha está por cima da outra imagem. Não, se eu tirar o olhinho aqui, desabilitar a camada, é possível ver a de baixo. Então vocês podem ver que ela ainda não está muito bem alinhada para fazer a fusão de imagens. Então como é que eu corrijo isso? Eu começo diminuindo a opacidade da imagem, boto em torno de 50%, 40%, que seja possível de eu ver a imagem de baixo, para eu conseguir alinhar bem o corpinho do bebê. Eu venho aqui, dou um zoom para trabalhar com mais precisão e deixo mais ou menos alinhado o rostinho dele com as linhas do nariz, da boquinha e do olho e da orelhinha, que vai ser onde eu vou fazer a fusão de imagens, certo? Deixo mais ou menos alinhado aqui assim, não precisa ser 100% perfeito, tá? Nunca fica exato esse alinhamento, mas o legal é garantir que as 2 mãos da Marina, no caso, não se toquem na imagem, tá? Porque depois na hora de que eu for apagar uma imagem, não apareça a outra por cima. Então, já consigo deixar mais ou menos alinhado a cabeça do bebê. Pode ver que está mais ou menos próximo no formato. E então agora eu volto na opacidade da camada de cima, volto para 100% e agora vamos ver que está melhor alinhado. Ó. Como eu disse lá no começo, o bebê ainda mexeu um pouquinho aqui na hora da foto, ele ainda tombou um pouco a cabeça para o lado, mas não faz diferença no resultado final. Vocês vão ver que vai ficar bem suave a fusão. Então agora vou trabalhar nessa camada aqui. Eu crio uma máscara de camada nesse botãozinho aqui embaixo, é só clicar e agora clicar nessa camada branca aqui, nessa máscara branca, e vou trabalhar com a borracha para apagar justamente essa área que está aparecendo na mão da Marina. Então eu venho aqui na camada com a borracha e começo a apagar tranquilamente onde tem a mão do seu auxiliar ou da pessoa que está ajudando você na hora da foto, né? Bom, é bem tranquilo, tá? É só isso, não tem segredo nenhum. É só criar a camada de máscara de ajuste, máscara de camada, aliás, desculpa, e vir apagando a parte da mão. Eu prefiro fazer assim, tá? Tem vários jeitos de fazer, tem jeitos mais simples, mais complexos, mais precisos, mas o jeito que a gente faz aqui no estúdio é sempre esse. Então vocês podem ver que fica bem perfeito, não dá nem pra ver que foi uma fusão. Vou mostrar pra vocês aqui o antes e depois, ó, como estava antes. Então vocês percebem que a área da fusão fica bem aqui na área da cabecinha, na área do cabelo, mas como essa parte não tem tanto destaque, não precisa ser tão perfeito. Então ela meio que esconde os defeitos nessa parte do cabelo, certo? Para essa parte da fusão é isso.
Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu continuo a edição, né? Como é que eu finalizo essa imagem. Então eu vou mostrar um pouco de edição de pele, vou suavizar um pouco esse fundo, que tem algumas sombras muito marcadas, vou corrigir essas imperfeições na foto, como furinho na manta, algumas sujeirinhas na pele do bebê, e também a corrigir as cores, né? Tem umas áreas amareladas, outras mais vermelhinhas, então eu vou corrigir isso e mostrar para vocês, certo? Começo então unindo as camadas de ajuste que eu fiz, dou um Ctrl Alt Shift E para unir as camadas e trabalhar com apenas uma. E agora, como eu sempre gosto de fazer, eu duplico a camada para trabalhar com mais segurança, caso eu faça alguma cagada lá na frente. Então, para não correr esse risco de eu perder todo o meu processo, eu sempre duplico e trabalho uma camada de cópia. E agora eu começo a corrigir as imperfeições de sujeirinha na foto, com a ferramenta de correção ou a de pincel de recuperação de manchas. Eu costumo usar mais essa aqui, porque ela é mais prática, mais ágil. E como eu trabalho com a caneta do tablet, fica mais fácil de manusear, fica mais rápido também. A gente sabe que qualquer ferramenta que dê mais agilidade pra gente na hora da edição é bem-vinda. Então eu vou corrigir essas partes, essas sujeirinhas que ficam na pele dele. Vou tentar dar uma limpada em tudo que é mais superficial e mais simples de ser tirado com essa ferramenta. Faço isso para todas as fotos que eu edito, tá? Então, se alguém tiver com dúvida quanto a isso, eu faço isso para todas as fotos, uma por uma, em todos os ensaios no Newborn que a gente faz por aqui. É um processo meio chatinho de ser feito, mas depois com a prática ele fica bem rápido e dependendo do bebê também, dependendo da pele do bebê, se torna mais rápido ou mais lento, né? Depende muito de como a pele do bebê está na hora. Então, para ajudar nisso, eu gosto de sempre na hora de clicar, checar todas as partes do corpinho do bebê para ver se não tem nenhuma sujeira, para ver se não tem nenhuma imperfeição, para eu já conseguir arrumar na hora do clique, né? Para ficar mais fácil a edição depois. Tiro essas sujeirinhas aqui. Deixo bem suave. Agora eu corto com a ferramenta C, né, a ferramenta de corte. Tiro essas partes que ficaram sobrando. Deixo bem centralizado o bebê na imagem. Ó. Centralizo ele. Agora eu vou tirar essa dobrinha que ficou no cotovelo dele. Pego toda essa parte aqui assim. Acho que eu peguei demais. Deixa eu diminuir um pouco. E eu não me preocupo tanto com a pele dele agora, porque mais tarde eu vou editar ela bem profundamente, tá? Com a separação de frequências. Que é uma ferramenta que eu uso bastante. É uma Action, na verdade, né? Que facilita muito o trabalho do fotógrafo na hora de editar a pele. Feito essa correção superficial, tirei todos os detalhes de imperfeição que tinha, ó, o antes e depois. Então agora eu vou partir para correção de tons de pele. Eu vou corrigir esses tons vermelhos que tem aqui na pele dele, está muito avermelhado. E essa parte amarelinha no rostinho dele também. Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui na camada de ajuste, crio uma camada de matiz saturação. E vou no canal vermelho, porque eu quero alterar a cor vermelha. Arrasto essa barrinha toda para a direita, no máximo que dá, para eu conseguir visualizar onde tem vermelho nessa imagem. E agora, como está tudo vermelho, eu vou filtrar ela para eu pegar bem a cor que eu quero que está na pele do bebê. Então eu arrasto essa barrinha de filtro para a esquerda, vou arrastando até achar mais ou menos onde eu consigo alterar mais especificamente a cor vermelha que está na pele dele, né? E não todo o vermelho que tem na imagem. Ó, deixo mais ou menos aqui. E agora eu venho na máscara da camada, apago a área da boquinha, pego a borracha com o pincel 100% de fluxo de opacidade, apago a área da boquinha porque eu não quero alterar a cor da boca, quero deixar ela no tom natural. Volto na camada de ajuste, volto no canal vermelho, volto essa barrinha para o meio, para 0, e agora eu vou arrastar ela para a direita para ver o tom certo que eu quero para minha foto. Ó, se eu arrastar demais para cá fica verde, para cá fica muito roxo, então eu vou achar um tom certo
Aqui geralmente fica em torno de 10 a 20, tá? Para ficar mais laranjinha, uniforme com a tom, com a pele do bebê. Feito isso, ó, vou mostrar para você a diferença. Já ficou bem mais suave a pele dele. Agora eu vou unir as camadas de novo, Ctrl Alt Shift E ou Command Alt Shift E, para criar uma camada nova com todos os ajustes. Volto de novo aqui no modo de saturação, só que agora vem em amarelo. Arrasto essa barrinha para a esquerda, porque o amarelo é o contrário do vermelho. Então, como vocês podem ver, tem muita área em amarelo na minha imagem, tanto que a nossa manta, como ela é bege, vai ter amarelo. E aqui nas partes que eu falei para vocês antes, onde está amarelo no rosto do bebê. Só que ainda tem muita coisa selecionada, não quero alterar a cor da manta, então eu vou inverter essa máscara. Eu venho aqui na máscara da camada de ajuste, aperto Alt Backspace para pintar ela de preto. Eu quero ocultar essa parte que está amarela. E agora eu vou pintar de branco. Garanto que o seu pincel está branco e preto aqui no ladinho, no fundo. E pinte as partes que você quer que apareça o amarelo, para a gente conseguir alterar depois. Então vocês vão ver que aqui onde eu pintar de roxo, quer dizer que tem amarelo na pele dele. Então tem bastante parte em amarelo. Então eu quero deixar bem uniforme, quero pintar e deixar bem suave esses tons de amarelo. Volto na máscara de ajuste, volto no canal amarelo, arrasto a barrinha para a direita de novo, para voltar para o meio. E agora vou trabalhar ela para a esquerda. Ó. Vocês vão ver que ela já vai alterar a cor do bebê, vai ficar bem mais suave. Ó, já suavizei ali, ele ficou todo num tom uniforme. Vou desabilitar a camada para vocês verem a diferença. Ó, esse é o depois, o antes, depois, antes, depois. Vocês podem ver que suavizou bem a cor dele e ficou bem mais uniforme. Mesclo todas as camadas, duplico de novo para trabalhar com segurança. E agora eu vou trabalhar a separação de frequências na pele do bebê, para deixar bem suavezinho e deixar a nossa imagem ainda mais bonita. Já tenho uma action para isso, então como é um assunto bem específico da edição de pele, eu vou fazer depois um vídeo sobre isso, bem completo, tá? Mostrando todas as etapas desse processo de edição de pele. Eu vejo muito fotógrafo deixando de usar por medo de não saber usar como é que funciona essa ferramenta, só que depois de muitos anos de experiência com edição de Photoshop, é a mais completa que existe, tá? É a mais eficiente, que vai te poupar mais tempo. Então, já tentei usar outras ferramentas de suavização de pele, já tentei usar outros tipos de atalho, mas no fim das contas o mais eficiente foi a separação de frequências. Então aqui eu não vou explicar muito profundamente, depois eu vou fazer um outro vídeo sobre esse tema, certo? Ativo a minha ação aqui de separação de frequências, ele já criou as camadas aqui sozinho, então tem a camada de alta textura e a camada de baixa. Venho com o pincel de mistura na camada de baixa frequência e vou pintar a pele do bebê para suavizar essas áreas de imperfeição. Venho pintando aqui para deixar bem suave. E caso você não saiba ou não tenha domínio sobre a separação de frequências, comenta aqui pra gente se você também quer um vídeo sobre isso, que é bem importante para a gente saber se vocês sabem ou não utilizar essa ferramenta, porque eu vejo que ainda bem pouco usada na fotografia newborn. As pessoas têm meio que medo, porque ela parece um pouco mais complexa e assusta um pouco, mas é um método de edição muito eficaz e usado muito em fotografia de moda, né? Fotografia de catálogo de moda. Como é o mesmo processo, edição de pele, tanto de um adulto como de bebê, funciona para os dois jeitos, tá? E funciona bem. É um jeito bem eficiente de editar a pele de retratos. Ó, já suavizei a pele aqui na camada de baixa textura. Olha como fica diferente o antes e o depois. Então ficou bem mais suave a pele do bebê, fica bem mais uniforme, ele fica mais cremosinho, mais redondinho e fica um aspecto natural, não fica aquele aspecto artificial de edição básica de pele, fica bem natural. Então agora eu uno as camadas de novo, duplico e agora eu vou suavizar essas áreas de sombra que eu tô achando muito forte, essas partes de sombra na manta, tá? Porque para quem não sabe, a gente trabalha com gamela, então às vezes o bebê afunda demais na foto,
afunda demais no puff e causa essas sombras bem marcadas. Então essa sombra do lado esquerdo aqui, eu vou dar uma suavizada nela e também suavizar todo o redor da manta. Pego o pincel, dessa vez o pincel bem fraquinho, tá? Com opacidade baixa e fluxo também. Então agora eu vou pegando a cor do fundo e vou pintando para suavizar essas sombras que ficam. Deixar a manta mais cremosa e mais lisinha. Sempre vou pintando e pegando a cor que eu estou pintando em cima, tá? Para não ficar várias cores diferentes e ficar tudo muito plano, né? Ficar tudo muito de uma cor só. Vou sempre alterando, ó, o antes e depois de pintar. Vocês percebem que fica bem mais suave a foto e volta toda a atenção da imagem, né, pro bebê, que é o que a gente sempre quer passar aqui nas nossas fotos. Agora feito isso, vou para a última etapa. Eu vou usar o filtro dissolver para vir corrigir essas imperfeições no formato do bebê, né, que é normal. Às vezes o bebê vem com a cabeça um pouco torta ou ele se mexe na hora da foto, então eu uso essa ferramenta para corrigir. Dou um zoom aqui e vou corrigir com um pincel bem suave, como vocês podem ver, uma pressão bem baixa, uma densidade bem baixa também, para corrigir bem de levezinho essas imperfeições que ficam no formato da cabeça do bebê. Deixar ela mais redondinha possível. Aqui no rostinho dele, como a pose ficou bem perfeita na hora do clique, eu não preciso arrumar bochechinha ou boquinha, às vezes fica meio distorcido, porque na hora do clique a gente acertou bem, a mão ficou bem encaixadinha no queixo e na bochecha, ficou bem redondinho, então eu não vou mexer muito aqui. Vou arrumar só essa parte do braço, que ficou um pouco para trás, ficou um pouco para baixo aqui, e vou deixar mais uniforme conforme o outro braço, para ficar bem igualzinho os dois lados, tá? Ó, é bem suave mesmo, antes e depois, então dou um Enter para finalizar a edição. Agora vou mostrar para vocês o antes e o depois. Ó, como melhora, né? Com uma edição bem simples. E agora é só unir as camadas, salvar e terminar a edição lá no Lightroom, certo? É um processo bem simples, é uma edição bem básica, bem rápida, não exige muito conhecimento do fotógrafo de edição, é mais entender como é que funciona o mecanismo das camadas. Não se assustem, eu vou fazer um vídeo sobre isso no canal também. Por hoje era isso. Se inscreve no nosso canal, comenta no vídeo se você gostou dessa edição, desse vídeo mostrando um pouco dos bastidores da edição. Se vocês querem aprender mais sobre essa parte, que é bem importante, né? Faz toda a diferença na vida de um fotógrafo de recém-nascidos e de gestantes também. Comenta pra gente se ficou com alguma dúvida. Comenta se vocês querem esse vídeo sobre edição de pele bem avançado. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like para ajudar bastante a gente agora a compartilhar bastante conteúdo legal para vocês. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.